Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. O noticiário local segue requentando o que a gente já tinha no começo da semana. O Alckmin foi confirmado como um dos coordenadores da transição de governo, o que foi mais uma vez o gatilho positivo dos mercados antes do feriado. O aparente reconhecimento da derrota pelo presidente Bolsonaro também realimentou a visão de que uma passagem de faixa um pouco mais ordenada ainda pode acontecer. Resta o completo desbloqueio das estradas, mas na noite de ontem Bolsonaro foi explícito e pediu para os manifestantes liberarem as vias. Bom, mesmas notícias políticas, mesmo comportamento dos ativos na terça. Um comportamento positivo mais uma vez. Enquanto não conhecemos os futuros ministros do país ou a futura âncora fiscal brasileira, o Alckmin tem servido como uma espécie de carta ao povo brasileiro versão 2.0. E o mercado tem se comportado nesse sentido. A ligação do Arthur Lira para ele vai nessa linha também. Além de ter parabenizado pela eleição, ele aproveitou para se colocar à disposição para os trabalhos da transição. Eu tenho repetido aqui a importância ainda maior do Congresso nos próximos anos, especialmente para as pautas econômicas. Um exemplo aí para a gente ter essa noção e um exemplo aí para os próximos meses. O novo governo ele quer começar a 23 garantindo que o auxílio seja de R$600, o Auxílio Brasil. Mas para isso ele precisa passar pelo Congresso, porque a princípio esse valor de 600 acaba em dezembro. A gente voltaria para os 400. O novo governo também pretende acabar com o teto de gastos, foi amplamente dito isso na campanha, mas o teto hoje está na nossa Constituição Federal. Para tirar precisa de uma emenda constitucional, a famosa PEC, aprovada por 3/5 dos congressistas. Não é uma tarefa trivial. Do outro lado, o Lira quer ser reeleito como presidente da Câmara já no começo do ano que vem. E do lado dos parlamentares, eles ganharam bastante autonomia sobre o orçamento federal com a tal da emenda do relator, o que a mídia chama ou chamava de orçamento secreto, e que também foi amplamente rechaçado na campanha do PT. Então, se a gente chutar todos esses pontos, dá para ver que um bom meio de campo com o legislativo vai ser importante. Você não tem A sem B. Sobre a transição e o futuro das contas públicas, o Valor Econômico trouxe ontem notícia de que a equipe de transição veria espaço para aumentar o endividamento do governo, especialmente por conta aí das prioridades a serem atendidas pelo governo, chegando aí a mais de 200 bilhões para o ano que vem. Mas, de novo, o teto de gastos, como está hoje, não permite esses 200 bi a mais, a não ser que você ache outra linha de despesa a ser poupada. Aliás, essa é a beleza do teto, racionalizar as despesas e obrigar a turma lá a escolher as suas prioridades. Outro fato relevante veio da entrevista do senador e ministrável, digamos assim, Wellington Dias, à Globo News, dizendo que, pela proposta do PT, o salário mínimo deve ter ganho real, acima da inflação, perto de 1,3 ou 1,4 em 2023. Wellington Dias, que é o interlocutor do novo governo nas discussões de orçamento, disse que a proposta é reajustar o mínimo pela inflação do ano anterior, mas a média do crescimento do PIB dos 5 anos anteriores. Não sei se todo mundo sabe, mas o valor do mínimo vincula uma série de outras despesas do governo. Se sobe o mínimo, sobem vários outros gastos federais. E nas minhas projeções, o máximo que as despesas do governo podem crescer nos próximos anos acima da inflação, sem que a dívida pública entre em uma trajetória explosiva, é 2%. Ou seja, IPCA mais 2% faz o endividamento público chegar aí perto de 90% do PIB, só que ele para por aí no longo prazo, não explode. É pirueta em gelo fino, o gelo trinca, mas supostamente não quebraria ainda. Para finalizar, ontem teve reunião do Fed. Os juros dos Estados Unidos subiram 0,75 mais uma vez, os sinais emitidos são de que o ritmo de alta lá em dezembro deve ser reduzido, o que poderia ser até uma boa notícia para os mercados, não fosse também a sinalização explícita do Jerome Powell, dizendo que o ponto final dos juros, onde ele quer acabar esse ciclo, deve ser mais alto hoje do que eles esperavam tempos atrás.
Basicamente o que ele fez foi desvincular a ideia de que está na hora de tirar um pouco o pé no ritmo de aperto da reação do mercado, que poderia querer ficar adivinhando mais uma vez quão cedo ele embarcaria em cortes de juros. E ele não quer discutir cortes de juros. O Fed está focado no seu destino final, e ele deixou claro que um ritmo mais lento de aumento dos juros para chegar onde ele quer chegar não pode ser lido como taxas mais baixas. Ele quer chegar mais longe, mas a passos mais lentos, para tentar não fazer barbeiragem no meio do caminho no emprego, já que está todo mundo falando que a chance de recessão é crescente no tempo. Bom, se é assim, a metáfora que o pessoal tem feito é bem interessante. Num quarto escuro, é melhor dar passos mais curtos para tentar não tropeçar. E eu acho que eles estão corretos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.